meu já foi. Alô, tá tudo certo. Posso falar? Tudo bem. Então, tá funcionando aí, Guanabara? Alô, agora sim. Pronto, todos temos voz aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Fala, galera, tudo bom? Gente, meu nome é Ricardo Capra, eu sou o fundador do Capra Institute e eu queria abrir essa conversa. Quem vai mediar nosso papo vai ser a Nina aqui. Mas eu queria abrir essa conversa para comentar que a gente, aqui dentro da Campus Party, está fazendo esse Fórum Internacional do Marco Regulatório da Inteligência Artificial. Esse espaço foi criado dentro da Campus para a gente poder fazer uma discussão e co-construir essa regulação da inteligência artificial no Brasil. Esse momento para a gente estar co-construindo isso com vocês aqui, com a sociedade, com a comunidade da Campus de uma maneira geral, é incrível. E aí o que a gente tentou fazer aqui nesse espaço é trazer o debate da inteligência artificial e da educação para o mesmo espaço. Tá? Então, a gente vai agora compartilhar aqui algumas ideias, debater sobre o assunto, mas eu queria deixar 2 convites. Tá? Primeiro, para que vocês visitem o site do fórum, que está junto do site da Campus, porque lá tem como vocês participarem de forma democrática na discussão da regulação da inteligência artificial. Segundo, que aqui na entrada a gente tem um workshop sobre o Fórum da Regulamentação da Inteligência Artificial. Tá? A gente está realizando, através do Capra Institute, um workshop para desenvolvimento das temáticas que precisam entrar na regulamentação da inteligência artificial. Então, esse é os recados burocráticos da nossa conversa. Nós vamos passar para a Nina para... nós temos que falar da Gil também, né? Tu fala, né? Então, a Nina vai coordenar nosso papo agora, né? E a gente segue aqui. Porque o Guanabara, ele é um intruso aqui na conversa e a Nina vai explicar por quê. Tinha uma cadeira livre e eu sentei aqui. Então, gente, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Nina, eu sou criadora de conteúdo e educadora na área de experiência do usuário. Eu já ia participar dessa mesa hoje, mas não como mediadora, acabei assumindo esse painel, porque a Gi do Space Code, infelizmente, ela teve um problema com o voo, ela não conseguiu chegar a tempo, e aí chamei essa pessoa maravilhosa, Gustavo Guanabara, para estar aqui com a gente, ele super topou, já que a gente vai falar, né, sobre inteligência artificial e educação, ele que é professor vai poder trazer um pouco das perspectivas dele, estou muito feliz aqui de estar junto com vocês. Queria agradecer o convite e queria deixar meu abraço para a Gi, né, infelizmente, eu faço ideia do quanto é ruim você se organizar para vir num evento legal como esse e o avião voltar para sua casa, né? Infelizmente. Eu, de qualquer maneira, estaria sentado aqui. De verdade, eu mandei mensagem para a Nina, falei, cara, eu vou estar aí porque envolve as 2 coisas que eu mais sou apaixonado, que é educação e tecnologia. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou professor de tecnologia, eu dou aula numa escola pública ainda, e eu também dou aula no YouTube de programação. Então, também sintam-se à vontade. Se vocês precisarem de alguma ajuda, eu acho que eu consigo ajudar vocês. Perfeito, obrigada novamente. A gente preparei, né, aqui algumas perguntas para trazer para eles dois, mas a gente também vai abrir no final para perguntas. Então, se vocês forem pensando alguma coisa, já anota para não esquecer. E aí, no final, a gente convida vocês para fazer perguntas aqui também. Capra, já que você trabalha muito relacionado a essa parte de dados, eu queria um pouco que você trouxesse a sua visão, assim, como que a cultura de dados está relacionada à IA e como que isso impacta a educação? Não sei, todos vocês, pelos rostinhos de vocês e de alguma maneira todos vocês estão aqui, são estudantes. Né? E a gente não consegue mais imaginar estudar sem o ChatGPT de alguma maneira ligado ao que a gente está fazendo. E eu estou usando aqui uma ferramenta específica, mas vale para todas as ferramentas de inteligência artificial ou tudo que a gente está fazendo a partir de agora. Né? A gente, no Capra Institute, estuda especificamente como as pessoas se relacionam com dados. E por que eu estou só dando esse passo atrás para falar sobre a resposta da IA na educação? Porque a inteligência artificial ela é uma nova interface para a gente, ao invés de conversar com um indivíduo, com uma outra pessoa, eu conversar diretamente com os dados. E isso é estranho, né? É estranho porque a gente se acostumou na educação, na formação de uma maneira geral, sempre ter um interlocutor da mensagem. Sempre teve o professor, como o Guanabara estava falando agora, que era um interlocutor. Ele organizava a história da aula, nos trazia segmentado em pedaços, e a partir daquilo a gente ia aprendendo num roteiro, de matéria roteirizada. Tinha uma narrativa para a gente aprender.
Daqui a pouco o professor começou a ter menos conhecimento do que a internet, isso já faz muitos anos, porque, obviamente, a capacidade de armazenamento de informação é muito maior da internet do que de um professor e assim por diante, uma professora, né? E os alunos pararam de fazer a primeira pergunta para o professor. Mas aí tinha um problema, porque perguntar para a internet as respostas não vinham organizadas. Só que daí surgiu, no meio disso, a inteligência artificial, onde tu dialoga para fazer... Tu tem um diálogo com um instrumento artificial que organiza as informações para ti sobre um assunto. A partir desse ponto, quebrou o que a gente conhece como conceito de educação linear, ou roteirizada, ou com narrativa. Porque a história da busca não é mais a mesma pelo conhecimento, ela acontece numa forma de diálogo, e no momento que isso acontece, para a gente que estuda dados, e a relação da pessoa com dados, ela foi totalmente quebrada, porque para alguém acessar um conhecimento ou uma fonte de dados, ela precisava saber programar. Agora ela não precisa mais saber programar. A relação toda dela com dados, com a programação, pode ser através de um prompt, ou seja, através de um diálogo. Então, a gente acabou de quebrar todo o ecossistema de educação e todas as interfaces que a gente conhecia em razão da inteligência artificial. E eu só quero trazer um ponto, Nina, adicional, porque a gente está muito acostumado com o mercado corporativo, né? O Capra Institute atende muitas empresas. E no mercado de educação corporativo, a gente está passando exatamente o mesmo problema. O profissional, que antes precisava passar por uma cadeia de aprendizagem, de uma disciplina específica para poder atuar, agora ele faz um search, completa o conhecimento dele com uma ferramenta e aprende enquanto está executando. Então, eu acho que a gente tem um problema, né, Nina? Que é como que a gente estrutura a linha de educação. Como é que a gente roteiriza a educação, já que a educação está dispersa, que não é organizada, que não tem uma sistemática? Como é que a gente entrega conhecimento sem narrativa, né? Talvez essa seja a pergunta. Não, super interessante esse ponto de... Com a chegada da internet, já teve esse boom de acesso à informação, e agora com o ChatGPT, o que facilita, né, das pessoas terem esse diálogo de forma muito mais fácil. Hoje em dia, muitas vezes, em vez de eu usar o Google, eu pergunto as coisas para o ChatGPT, porque ele vai entregar, às vezes, de uma forma muito mais mastigada. Mas aí surgem diversos desafios, né? Então, o que eu queria ouvir de você, Gustavo, eu fiquei, Gustavo, Guanabara, não sei nem como é que eu chamo. Minha mãe me chama de Gustavo quando tá brigando comigo. Em relação à questão da IA dentro da sala de aula, porque ela ajuda muito a expandir os horizontes, o conhecimento. Eu acredito muito ela como uma grande estimuladora da curiosidade, porque você consegue correr atrás e buscar muito mais informações, mas também tem o lado de algumas pessoas que acreditam que isso pode, às vezes, limitar um pouco o senso crítico das pessoas, delas simplesmente aceitarem da forma com que uma IA entrega ali para ela. Como você acredita que o uso de IA dentro da sala de aula deve ser, digamos assim, mentorado através dos professores? Como que os professores podem utilizar isso como recurso para expandir conhecimento? Até não roubando a pergunta, mas só trazendo um adicional. O aluno pode usar o ChatGPT em sala de aula? Na minha pode. Respondendo a pergunta, eu vou entrar também nisso, Capra. Seguinte, eu estou participando aqui do fórum. No início do ano que vem eu vou participar de um outro fórum educacional. E eu estou com uma meta para 2025, que é levar a IA para a educação. Todo mundo está focando em vocês, em alunos. O primeiro passo em IA da educação é educar o professor. Professores não são educados para usar IA. Eu não estava preparado para usar IA. Então, assim, o que eu tenho feito durante todo esse ano, com os meus estudos, com as minhas práticas, com minhas testes, graças a Deus eu comecei a ter grandes parceiros muito legais com a coisa da inteligência artificial. A Campus Party é um deles, o Google é um outro grande parceiro, e eu estou trabalhando diretamente com o Google agora para 2025, a gente conscientizar que IA não é para fazer as coisas pela gente. A IA é para ajudar a gente a fazer as coisas que a gente tem que fazer em menos tempo, tá? E eu também não vou dar esse discurso, não, você vai fazer em menos tempo e vai viver a vida. Não, você vai fazer em menos tempo para você arrumar mais coisa para fazer. Esse é o futuro da humanidade, a gente vai ter que aprender a lidar com isso.
Então, a partir do momento em que a gente está discutindo educação dentro de sala de aula e o professor, ou ele não sabe usar IA, ou pior ainda, ele está na luta para evitar o uso de IA. Vários lugares, como eu falei, eu dou aula numa escola pública. E o que eu mais escuto são professores dizendo assim, mas Guanabara, qual a ferramenta que você usa para descobrir se o aluno usou o ChatGPT no trabalho? Falei, cara, eu tenho certeza que o aluno usou o ChatGPT. O que eu vou começar a tentar criar é mecanismos para, dentro do meu trabalho, fazer perguntas em que o ChatGPT e qualquer IA vai errar a resposta, vai alucinar, e aí eu pego o aluno no pulo. Isso vai acabar prejudicando o meu aluno porque ele não entendeu como funciona a IA. Então, quando o professor entender isso, quando todos nós começarmos a entender que IA não é o salvador da pátria, mas também não é um vilão, a IA é basicamente algoritmo. Eu estou no melhor lugar para falar isso. IA é algoritmo. IA é estatística. Quer ver um negócio? Vou fazer um exemplo rapidão aqui, Nina. Peço perdão para você. Se eu falar uma frase, quem não tem cão, completa para mim. Todo mundo falou caça com gato. Mas a frase que eu pensei é, quem não tem cão, arruma logo um porque a cidade está ficando perigosa. Essa é a resposta que eu pensei. E por que vocês falaram caça com gato? Porque estatisticamente, depois de quem não tem cão, a probabilidade de acontecer caça com gato é muito gigante. E é por isso que a IA alucina. Porque ela vai pensando assim, depois desse termo, depois desse token, quais são os tokens mais prováveis? E aí ela monta uma resposta. Claro que na grande maioria das vezes ela vai acertar. Porque probabilisticamente certo está muito perto de certo. Só que às vezes ela erra. E aí a gente acabou criando uma justificativa, que é a alucinação. E as IAs sempre vão alucinar, porque elas são algoritmos e elas são estatística. Tá aí o aluno de TI falando assim, para que eu tenho que estudar estatística? Vários alunos falando para mim. Toma 2024 na tua cara. Que você tem que saber estatística. Então, assim, respondendo a tua pergunta, os professores precisam muito ser educados a entender que IA é uma senhora ferramenta. Nós estamos aprendendo, e eu me incluo, eu estou aprendendo a passar trabalho de novo, eu estou aprendendo a fazer avaliação de novo. Porque se eu passo a avaliação do jeito que eu estava fazendo até 2023, o trabalho já está pronto em 5 minutos. Que é o tempo do aluno perguntar para a IA, pegar a resposta, copiar e colar e jogar no Word. E daqui a pouco vão surgir as IAs que vão fazer o trabalho de casa. Você vai dizer, ó, eu preciso fazer um trabalho de não sei o que, ele já vai te entregar o trabalho todo bonitinho. Isso vai acontecer, né? Isso é uma luta perdida. Se eu estou tentando lutar contra isso, eu já perdi. Então, o meu trabalho em 2025 é conscientizar educacionalmente os professores de que isso é um caminho sem volta, assim como a internet foi lá nos anos 2000, na década dos anos 2000. Não, perfeito. Você até antecipou uma próxima pergunta que eu ia fazer. Desculpa. Não, mas é exatamente esse ponto. Eu até acho interessante os desafios que a IA traz do ponto de vista dos professores em relação à qualificação, em relação à educação. Como que você acredita que os professores podem ter acesso a essas informações? Eu vi, por exemplo, eu ainda não olhei o material, mas eu vi que a OpenAI lançou um mini curso para professores. Eu não sabia disso. Eu acho que é um curso tipo de 1 hora, gratuito, eu não sei o que eles estão ensinando, mas o quanto isso é importante, que o professor, ele vai muito além de alguém que está simplesmente entregando conhecimento de uma disciplina, mas a formação de indivíduos críticos, que questionam, que sabem trabalhar em grupo, que estão sendo preparados para a vida, né? Cara, assim, há alguns anos eu já percebi, há uns 10 anos, eu percebi que o meu papel como professor em sala de aula não é entrar no início da aula, blá, 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 anotem, anotem, anotem e sair. Isso eu percebi já há uns 10 anos atrás. E tem professor que até hoje não percebeu isso. Então, assim, hoje, como o Capra falou maravilhosamente, qualquer IA, qualquer conteúdo da internet é mais inteligente do que eu. Porque ele é resultado de um monte de pesquisa de um monte de gente. Então, o que eu tento hoje em sala de aula é não deixar o aluno desmotivar. Claro, eu sou o vetor do conhecimento. Eu vou traçar assim, eu preciso chegar ali. E no chegar ali, eu vou tentando usar ferramentas para fazer o aluno chegar ali. Então, eu tenho em casa um robozinho que anda no chão, que é controlado por algoritmo. Ó, anda 20 centímetros para frente, vira para a direita, não sei o quê. Eu sempre levo ele na primeira aula para o aluno entender que ele está dando ordem numa máquina e a máquina está obedecendo ele. Que isso é programar. Então, eu tenho
várias IAs que eu vou indicando para eles, ó, você quer uma IA que desenha, faz gráfico para você automaticamente e tal? Tem inclusive, anotem, a Napkin.ai. A Napkin, você pega um texto qualquer e ele faz como se fosse o rascunho de um desenho que seria feito num guardanapo. Você explicando alguma coisa como se você estivesse dando aula num guardanapo. Ele faz isso para você. E você pode botar no trabalho. Eu estou incentivando o aluno a fazer isso, porque isso é uma ferramenta ótima para a gente, é uma ferramenta ótima para ele também. Então, assim, eu descobri que eu não sou mais a única fonte de conhecimento do meu aluno. Isso foi há 10 anos atrás. Eu não posso ser isso, eu não posso querer ser a única fonte de conhecimento do meu aluno. Eu tenho que ser um incentivador para ele descobrir todas as fontes válidas e o uso de IA, tudo que ele receber da IA, ele conseguir validar. Porque eu acho que a próxima geração, o grande desafio da próxima geração é validar se aquilo ali é verdade ou não. Tá? Porque a gente está vivendo um momento em que a IA, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, para não dizer que eu estou falando mal de um ou do outro, ele vai cuspir informação para a gente e a gente vai ter uma tendência muito grande a falar, nossa, é verdade isso. Só que, na verdade, isso é uma resposta estatisticamente provável. Está perto da verdade? Sim. Pode estar 100% na verdade? Sim. Mas pode ter um erro. E se eu replicar esse erro, eu estou desinformando. Então, é um grande desafio que eu estou vivendo hoje. Eu acho que a questão do professor, né? Quem é professor? Tu tá no meio do YouTube lá, né, Guanabara? Tu também, né? Então vocês sabem que para dar aula no YouTube não necessariamente tu precisa ter um diploma de professor. Não. Tu não precisa ter feito uma licenciatura para estar dentro do YouTube dando aula. Obviamente que tem toda uma questão de o que esses professores estão ensinando, qualidade e tal, tudo aquilo que a gente vai botar na mesa que precisa ser questionado mesmo. Mas é a mesma discussão que a gente vai levar para o jornalista, porque quem está escrevendo um artigo na internet deveria se responsabilizar por aquele artigo, assim como o professor se responsabiliza pela aula que está dando. Agora, a formação tradicional do professor talvez não esteja mais formando o professor que dá aula hoje. Assim como a formação de jornalista não forma o jornalista que dá aula hoje. Não é que não tenha que existir mais as formações de professores nem as formações de jornalistas. É que, como tu colocou, Guanabara, e até a história que a Nina trouxe, né? A formação precisa mudar originalmente. Não é um curso complementar para o professor ou para o jornalista. Tá sendo que mudou a estrutura, né? Mudou a estrutura do mundo, né? A gente tinha um mundo que era linear, organizado, e agora ele é desordenado, caótico. Então, aqueles professores que, de alguma forma, conseguem organizar o conteúdo e transferir de uma maneira efetiva, podem estar ensinando coisas muito legais, e mesmo que não dentro de uma sala de aula tradicional. Porque, na verdade, o que o professor está fazendo hoje, e eu até trouxe a ideia do jornalista junto na mesma categoria, é curadoria de conteúdo, né? Talvez boa parte do que a gente tem que estar vendo é aqueles que têm maior capacidade de fazer curadoria, que aí sim, o ChatGPT, ele não tem a capacidade de fazer a curadoria do conteúdo como um indivíduo, porque ele vai fazer uma curadoria matemática e não necessariamente semântica ou lógica. Ele vai usar lógica matemática, mas não de contexto. A máquina não consegue fazer a contextualização em razão de vários pontos de cenário que ela hoje não consegue responder. Então, eu acho, né, Nina, até fugir aqui, roubei a questão, porque eu acho que não é só sobre um complemento de educação do professor, é ressignificar o papel do professor, ressignificar o papel de alguém que ensina, que às vezes não é um professor tradicional, é o pai, a mãe, dentro de casa, que precisa ensinar o filho a lidar com um dilema de usar a internet ou não em determinados momentos. Alguém precisa ensinar isso, e talvez não é o processo tradicional de educação, né? Eu gosto de deixar uma frase... Desculpa, Nina. Fica à vontade. Eu gosto de deixar uma frase sempre que eu tô... eu tô na missão de catequizar no ano que vem. Uma frase que eu gosto sempre de repetir é: a IA, ela não tem compromisso com a verdade. Ela tem compromisso com a estatística, com o algoritmo. Você fala, pô, mas isso é mentira. Abre o ChatGPT agora e lê o que está escrito embaixo da caixa que você digita o prompt. Toma cuidado com o que está... Nós não considere 100% verdade aquilo que vai ser escrito a partir de agora e tal. Isso está tudo bem, cara.
A IA ela não vai precisar mudar para ter o compromisso com a verdade. Nós temos que mudar para entender que a IA está dando respostas estatisticamente prováveis. Eu sei que eu estou batendo na mesma tecla, mas é uma tecla que tem que ser batida e vocês vão ser vetores de disseminação disso. Né? Minha função em participar de eventos no ano que vem vai ser justamente isso. Conscientizar que vocês têm que fazer o mesmo... Tem que fazer, não. Incentivar vocês a fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo. Fazer o seu pai, sua mãe, o seu aluno, o seu sobrinho entender que você vai perguntar coisa pro ChatGPT, ele vai te dar uma resposta, ela vai ser maneiríssima, só que ela pode, vamos botar assim, 80% a 90% real. Fidedigna com a verdade. Mas você tem que ver esses 10, 15, 20% aí, porque pode ser que você esteja difundindo desinformação, porque você perguntou para uma pessoa que não estava... para uma pessoa. Você perguntou para algo, que é a IA, que não tem compromisso com a verdade. Claro, as empresas vão começar a fazer com que a IA tenha um compromisso maior com a verdade. A Perplexity está com movimentos assim, a OpenAI está com movimentos assim, mas se a gente continuar com a mesma ideia científica da IA, que surgiu lá na década de 40, a resposta é estatística, não é verdade. Perfeito, é da gente relembrar que o asset mais importante que a gente tem à nossa disposição está aqui. É o nosso cérebro, é como a gente processa, como a gente criticamente analisa todas essas informações, como que a gente se relaciona com as pessoas. Somos seres extremamente sociais, a gente está o tempo inteiro, tanto quando a gente está estudando, quando a gente entra no mercado de trabalho. Eu acredito que os maiores desafios acabam sendo os desafios sociais, né? Da gente identificar ali um problema, trabalhar em conjunto. Então, até uma outra pergunta que eu queria levantar para vocês em relação às implicações da IA nos quesitos sociais e emocionais dos alunos. Porque eu lembro que quando eu estava no colégio, a gente usava SMS. E era tipo, meu Deus, pelo amor de Deus, tem que guardar esse celular. E aí, quando chegou a internet, nem os professores, nem os alunos sabiam lidar com isso. E eu acho que com inteligência artificial é uma nova fase em relação a ninguém tá sabendo ainda como lidar. E a gente não tem noção disso, dos impactos a longo prazo. Então, como vocês acreditam que socialmente os estudantes que estão entrando nesse mundo já com IA vão ser impactados a longo prazo? Eu até vou pegar o final do que o Guanabara falou e essa outra pergunta, Nina, para compor a resposta, tá? Porque a primeira dificuldade do aluno, de maneira geral, entender é distinguir o que é informação. E eu vou voltar aqui num contexto básico disso, porque ele é importante dentro disso que a gente está discutindo aqui. O que é informação? A informação é sempre uma composição, ela é uma equação. Coloquem numa balança isso, que tem duas partes. Uma é dados e a outra é narrativas. Qualquer informação que vocês receberem no mundo, ela vai ser composta por um pedaço da história sendo contada e o outro pedaço, os dados da onde que foram usados para contar aquela história. Qual é o problema? É que a gente, como aluno, como profissional hoje, qualquer pessoa hoje no mundo, e os jovens alunos na sala de aula não estão conseguindo distinguir o quanto é dado e o quanto é narrativa. Dando um exemplo prático, tá, gente? Quando vocês hoje entram e dialogam fazem uma pergunta no ChatGPT, quanto daquilo que está vindo de resposta é baseado em dados? Porque como que o ChatGPT faz? Ele pega as bases de dados que ele tem e escreve uma narrativa, complementa os campos, como o Guanabara disse, e entrega um texto, que é a narrativa, com dados no meio daquilo ali. Ele entregou aquilo para vocês e ele grava aquilo no banco de dados. Ou seja, ele acabou de armazenar narrativas dentro dos dados dele. Se vocês pararem para pensar no que eu acabei de contar para vocês, a base do ChatGPT hoje tem muito mais narrativas do que dados. Então, quando tu está fazendo uma consulta, a chance de uma generalização da resposta, ou então de uma viagem da inteligência artificial na área, de uma alucinação da inteligência artificial na hora que eu vou responder, é muito grande. Porque o peso da narrativa está maior, ele está dando menos valor para os dados. O problema é que a gente não está conseguindo mais diferenciar, porque ele entrega aquilo tão bonito, tão organizado, tão pronto, né? Tão pronto, que a gente não está mais questionando aquilo. E aí vem exatamente a palavra que tu usou, né, Nina, que eu acho que é muito boa para isso. Eu percebo na sala de aula, com alunos, com profissionais que a gente treina,
a dificuldade do pensamento crítico ativo. A atitude crítica está ficando de lado em troca de uma resposta qualificada. E a gente fez um exercício para isso, tá? A gente pegou como eu comentei, eu estou falando bastante do ChatGPT, mas tem várias inteligências artificiais. Vou usar um novo exemplo do ChatGPT, que esse ano eles criaram os agentes personalizados, que vocês podem ir lá e criar os seus próprios agentes artificiais personalizados. Eu fui lá e criei um específico que é do Sócrates. Tá? Ele é o Sócrates IA. Eu criei uma base de treinamento para a gente fazer educação de jovens e adultos. Só que ele usa exclusivamente os livros do Platão, onde tem os diálogos de Sócrates. E para quem não tem maior conhecimento sobre isso, ele é um filósofo que toda a abordagem dele era baseada em perguntas. Então, o que eu fiz com esse treinamento? Eu fiz com que esse agente nunca responda com uma resposta. Toda a resposta dele é uma pergunta. Eu fiz. Então, por que eu estou fazendo essa abordagem, tá? Porque quando a gente faz esse exercício, o jovem se atrapalha. Na sala de aula ele diz, não, mas ele não me trouxe uma resposta, ele me trouxe outra pergunta, o que eu faço? Eu devolvo outra pergunta ou respondo a pergunta dele? Então, o fato de tu quebrar o raciocínio lógico, de eu faço pergunta e recebo respostas prontas, já é uma maneira de tu ativar o pensamento crítico. Então, eu acho que esse senso crítico, a atitude crítica, ao pegar qualquer termo, qualquer conteúdo, qualquer situação, talvez seja o que o aluno não está percebendo que ele está perdendo. E talvez reativar isso, né, Nina? A maneira de reativar isso talvez seja um problema, porque a gente vai ter que voltar na forma que a gente fazia a pergunta antes. Tá? E dentro do ambiente educacional, corporativo, formação acadêmica, a gente foi sendo podado para fazer perguntas. Não faço pergunta dessa área aí, porque tua área de estudo é essa aqui. Não, mas eu trabalho em vendas. Não pergunta a área de logística, tu trabalha com vendas, é área de vendas. E agora a gente está tendo que fazer perguntas amplas de novo, então é estranho a gente propor isso. Até falar, você me fez fazer uma pequena viagem no tempo, porque o meu primeiro coordenador, quando eu entrei, eu era estagiária, depois acabei sendo efetivada. Todas as perguntas que eu fazia para ele sobre qual caminho seguir, ele me respondia com uma pergunta. E eu ficava com uma raiva. Eu falei, cara, só me dá a resposta. Ele ficava, eu não vou te dar a resposta. Eu vou te dar outras opções e você que vai chegar a uma conclusão. Então eu amei porque foi exatamente isso. E só um tempo depois que eu vi o valor disso, quanto eu evoluí ao longo desse tempo, porque ele não me dava a resposta pronta. Ele sempre me questionava para eu refletir por que eu achava que aquele era o caminho que eu devia seguir. Eu até lembrei, porque você fez um IA voltada para isso também, se puder contar para a galera. Usando o assistente personalizado, eu treinei a IA com os conteúdos das minhas aulas. E falei assim, a partir de agora você vai responder ao aluno como se fosse eu. Esse foi o primeiro passo. Então eu criei primeiro um chat onde o aluno poderia conversar comigo e o chat respondia como se fosse eu. Depois eu comecei a criar opções para o meu aluno. Coisas que dentro da minha sala de aula eu mais fazia. Que era, Guanabara, errei o código aqui, me ajuda a corrigir? E aí eu ensinei a ele como corrigir um código. Na verdade, o ChatGPT sabe corrigir um código, mas não sabe corrigir um código como um professor. O professor não vai corrigir o código e falar assim, não vai puxar o teclado para si, vai corrigir o código, virar as costas e ir embora. Ele não ensinou assim. Então o ChatGPT não faz isso, ele não dá a resposta completa. Ele dá a resposta, bota comentário, diz, fala assim, gerei esse outro código, dá uma olhada nesse outro código, o que teria para corrigir. Então eu ensinei o ChatGPT como dar aula. E até hoje, esse chat, esse assistente, ele é utilizado pelos meus alunos. A ponto de, eu já contei isso para a Nina uma vez, eu dando aula, algumas vezes isso já aconteceu, o aluno está lá criando um código, e aí o código não funciona por algum motivo, um ponto e vírgula que seja, e aí ele levanta a mão e fala assim, Guanabara, e o outro cutuca e fala assim, cara, deixa o Guanabara quieto, cara, pergunta pro assistente, que no caso é o R2D2 agora. Antigamente era o Gepeto, agora ele chama R2D2. Inclusive, fazer um jabá. Hoje de noite eu vou dar uma palestra, né? E nessa palestra eu vou mostrar um pedaço desse assistente que eu criei para os meus alunos. Então, assim, isso é uma ferramenta que eu estou fazendo como exemplo para eu aprender e para tentar ajudar o meu aluno a conseguir conversar comigo mesmo quando eu não estou perto. Só que olha qual foi o exercício que eu fiz. Eles começaram a ficar viciados em usar isso. Todo o código eles iam lá e mandavam pro assistente. E o assistente cuspia o código corrigido para eles. E eles falavam, pô, lindo. E eu deixei claro desde o início. Toda semana eu falava, ó,
Na hora da prova, não tem acesso ao assistente. Você tem que saber se virar. O assistente é para te ajudar agora. Avisa ali, ó. O assistente é para te ajudar agora a resolver seus problemas. Você tem que aprender a resolver seus problemas. E o primeiro trimestre, logo em seguida, a primeira prova, logo em seguida da aplicação desse assistente, foi um fracasso para os alunos. As notas caíram muito. Por quê? Eles estavam tão viciados a perguntar e pegar a resposta, copiar e colar e rodar, que eles simplesmente não sabiam programar. Eles sabiam usar o assistente. E aí eu tirei isso deles na hora da prova, e isso foi a conscientização deles. A partir desse momento, a outra prova, estatisticamente, foi muito melhor do que a mesma prova do ano passado. Então, assim, eu apliquei um assistente, a primeira prova foi muito abaixo do ano anterior, e a segunda prova foi muito acima. Então, eu considero isso, eu computo isso como uma vitória da inteligência artificial dentro de sala de aula para mim. Perfeito, porque você mudar essa forma de pensar, de utilizar a IA como uma muleta ou utilizar como um trampolim, né? Como que você vai fazer ela te auxiliar a estudar, a aprender? As primeiras provas de programação que eu fazia na faculdade, que era tudo no papel, e eu ficava com raiva, eu fico, gente, mas já tenho computador, por que eu tô tendo que fazer o código aqui à mão, utilizar uma borracha, apagar? Mas é a forma realmente da gente fazer aquilo entrar na nossa cabeça, senão a gente só copia e cola, a gente acha que está sabendo, vai fazer a prova, a gente vê que a gente não sabe nada, a gente não sabe nem declarar ali a variável direito. Então, indo para o próximo ponto, eu vou pegar emprestado uma pergunta que a Gi tinha escrito, que eu achei muito boa, que eu queria saber um pouco sua opinião. De quais tendências você enxerga no uso da IA em educação e análise de dados, em relação a, por exemplo, antecipação de necessidades educacionais? É algo que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre, né, dos estudantes, às vezes, terem uma necessidade específica, às vezes o aluno quer ir um pouco além e a IA ajudar nesse sentido, ou alguém que está com alguma dificuldade específica, a IA conseguir identificar isso e auxiliar para a pessoa conseguir acompanhar. O que você tem visto? Essa questão, Nina, acho que é legal porque o Capra Institute, ele trabalha com cultura analítica. A base, no centro, tem a ciência de dados. Na ciência de dados entra exatamente a questão da matemática, os modelos preditivos, que a gente tem as modelagens de informação para criar, por exemplo, previsões, como foi colocado aqui. É interessante a gente pensar na próxima pergunta, mais ou menos como o Guanabara até falou da sentença, ele até fez um exercício com vocês aqui do que ele ia complementar como texto. E os modelos preditivos, eles têm uma falha, que eles consideram a matemática como uma premissa de que é daquele jeito que vai continuar. Por que eu estou indo para esse lado da resposta? Tá? Porque quando a gente olha para as estatísticas, para os modelos que estão saindo do Fórum Econômico Mundial, com previsões de como deve ser a educação do professor, do aluno, de como eles devem estudar determinada disciplina, como eles devem avançar as novas profissões do mercado, está tudo errado, né? Porque todos eles estão baseados pré-dados, pré-analytics, pré-inteligência artificial. Obviamente que eu estou aqui criando terror antes de dizer, não, peraí, se tu tem uma base de conhecimento do jeito que a gente tem no mundo hoje, descartar ela é uma bobagem. A gente não pode descartar a base de conhecimento que a gente tem do mundo e acreditar que os modelos são suficientes, que só tem que aprender daqui para frente. Porém, eu acho que a gente olhar para tendências do jeito que a gente está olhando, de uma base, considerando cenários anteriores, que alguns experts de mercado vêm e fazem um comentário, ela diz muito pouco sobre como a gente deve preparar a educação para o jovem, como a gente deve preparar o jovem para pensar analiticamente para o futuro. Dito isso, tá? Uma maneira que a gente costuma olhar para isso é muito baseada em leva grupos de diálogo, ou seja, volta lá no tradicional. Bota um grupo dialogando sobre aquelas premissas que mais, coisas que mais afligem no dia a dia, e a partir disso, utiliza os dados para complementar essa informação. Lá no nosso site, tá, gente, em capra.institute, tem uma área de insights que tem os radares. Tá? Ele é um radar que tu entra lá e navega dentro de um radar de maneira analítica. Tu pega lá temas e dentro de temas tu navega, explora ele usando a abordagem analítica. Então eu navego em dados de uma maneira visual. É bacana olhar para aquilo ali, porque tem lá o tema de educação especificamente, debatido por especialistas,
organizada em forma de dados para te navegar. Estou indo para esse caminho de resposta para finalizar dizendo assim, eu acho que o que a gente tem que estar preocupado agora é como é que a gente faz o design da informação disponível para as pessoas entenderem. Não é sobre o futuro, é sobre o que a gente já tem disponível de conhecimento e como é que a gente navega nele. Imagina nesse mundo de informação que a gente tem, que hoje o que está sendo disponibilizado para a gente navegar nesse conhecimento todo é uma ferramenta de diálogo. E ela deveria ser mais do que isso, ela deveria ser uma informação visual, navegável, exploratória, para que a gente não fique limitado nisso somente ao diálogo. Então, eu acho que a gente falar de futuro da informação, da IA, o jeito que a gente navega na informação e lida com dados, porque a IA é isso, né? A gente só está interagindo com dados, precisa passar por uma interface exploratória. Não só uma pergunta e resposta, e sim uma navegação. Eu preciso conseguir navegar, explorar essa informação. Obviamente que aqui é difícil ser tangível nessa resposta que eu estou dando, mas eu estou convidando vocês para navegar lá dentro do radar do Instituto, porque fica um pouco mais fácil de entender essa resposta que eu estou dando aqui agora, tá? Mas eu acho que ela precisa ser ela precisa ser traduzida para uma linguagem mais amigável e precisa ser navegável. Acho que esse é meu ponto da resposta. E não uma previsão de futuro, sim uma navegação até o futuro de cada um aqui, né? Um outro ponto que eu queria levantar é um receio que algumas pessoas têm e eu tenho também. Normalmente as pessoas que são da área de tecnologia têm um conhecimento e uma afinidade maior com o uso de chat GPTs da vida. Mas eu tenho visto realmente essa bolha sendo um pouco furada, né? Profissionais de outras áreas, eu tenho amigos que são advogados, que são médicos, que estão utilizando essas IAs como assistentes para facilitar ali no dia a dia, no processo. Mas a gente vê também uma lacuna muito grande em relação às pessoas que têm acesso a esses assistentes em relação a quem não tem. A gente olhando, né, mais para frente, a gente olhando, por exemplo, um Enem da vida, uma pessoa que pôde ali, digamos, ao longo do ensino médio, ter um assistente auxiliando na hora dos estudos. Como que vocês enxergam que a gente pode tentar diminuir essa lacuna em relação a quem tem acesso, a quem não tem, porque você está tendo ali realmente um assistente, um amigo para te ajudar ao longo dos seus estudos. Eu vou passar para o Guanabara essa, eu vou deixar tu responder. Eu só quero trazer um ponto aqui. Sim, claro. Que eu perguntei isso numa sala de aula de ensino médio agora recentemente, que eles, pensando exatamente no mercado de trabalho, entrada, preparação para provas, e me chamou a atenção que 5 alunos contaram que eles fizeram um grupo e treinaram professores para cada disciplina, assistentes artificiais para cada disciplina. Um para história, um para geografia, um para matemática, um para estatística e assim por diante. Eles tinham lá assistentes para disciplinas específicas de conhecimento. E me chamou a atenção que quando eles começaram a tratar isso, o resto da turma não sabia o que era um assistente artificial. E aí gerou uma disparidade na conversa. E aqui eu não estou dizendo que é melhor ou pior, não estou trazendo isso para discussão, mas é só contribuindo. Eu quero, obviamente, ouvir o Guanabara também nessa abordagem, é só porque me chamou a atenção isso que a Nina trouxe como pergunta, e chega num ambiente, era uma escola particular, por acaso, tá? E 5 alunos tinham acesso àquele mecanismo de aperfeiçoamento e os outros 30 não. Hoje em dia, o acesso à IA é uma frase que eu gosto muito de repetir na minha vida. Se você conversar comigo 1 hora, eu vou repetir várias vezes isso. Não meça as coisas com a sua própria régua. A gente tem uma tendência muito grande a medir as coisas com a minha própria régua. Um exemplo simples. Programar é muito fácil para mim. Programar é fácil para vocês hoje. Então você não pode falar assim, programar é fácil, porque para mim é. Eu tenho que entender que para mim não foi difícil, mas outras pessoas, eu tenho que ter noção de que é mais complicado para elas. Por que eu estou dizendo isso? A gente não pode generalizar, e aqui ninguém generalizou, mas se você conversar com as pessoas em fóruns, em eventos de IA, é assim, mas todo mundo tem acesso a IA. Cara, nem todo mundo tem acesso a celular. Então, quanto mais IA. Então, assim, no sentido de democratizar, de popularizar, de tentar chegar mais longe, para as pessoas que não teriam acesso, para tentar igualar todo mundo, é porque, assim, igualar talvez seja uma coisa meio utópica, tá? Eu acho muito... Isso é minha opinião, tá?
eu vou igualar para todo mundo. Nunca vai ser igual. O que eu estou tentando é diminuir a diferença, como a própria Nina falou. E para diminuir a diferença, eu acho complicado até mesmo para as empresas, porque a gente não pensa nisso. IA é muito caro. Gerar resultados, gerar uma imagem, é caro demais. É porque está sendo banalizado. Vai lá no ChatGPT, usa o DALL-E e gera uma imagem. Tá. Quanto custa gerar uma imagem para uma empresa? É um dinheirão. E a empresa vai assim, quanto disso eu quero ceder gratuitamente sem ganhar nada com isso? E a gente está vivendo no mundo capitalista. Então é assim, por que o Google deixa o Gemini livre para todo mundo? Para todo mundo entender. Livre não, né? Deixa o Gemini disponível para todo mundo. Para todo mundo entender a ferramenta e começar a usar ela. Mas por que não é ilimitado? Porque é caro. Então essa balança, ela nunca vai se igualar. É muito difícil. Iniciativas, vou dar um exemplo que, né, eu tenho tido contato ultimamente. O Google está com algumas iniciativas de tornar o Gemini mais acessível e mais disponível por mais tempo, quantidade de tokens, quando o assunto for assistentes, eles chamam de gems educacionais. Então, quando você vai num gem educacional, e eles estão validando vários, o aluno consegue ter acesso por mais tempo. O ChatGPT não tem isso. Como eu falei, eu criei um assistente. Os meus alunos hoje, eles até criaram uma métrica. Eles têm direito a responder mais ou menos de 3 a 8 perguntas por dia. Depende do tamanho da resposta, do número de tokens. Depois disso, parou. E aí, o que a comunidade carente faz? Eu vim dessa comunidade carente. A gente dá um jeito. Eles têm 3, 4 contas do ChatGPT. Aí ele diz log em uma, log em outra e faz. Só que isso, mais uma vez eu vou dizer, é caro. Basta você quer saber quanto é caro? Instala um gerador de imagem, instala um modelo gerador de imagem na sua máquina e pede para ela gerar uma imagem. Quem já tentou fazer isso? Instalar um modelo na própria máquina? Pouca gente. Eu fiz isso, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter uma máquina inclusive com NPU, né? Com processamento neural. Para gerar uma imagem, foram 4 horas e meia. 4 horas e meia do processamento da minha máquina ligada para gerar uma imagem. E se ela não fosse boa? Mais 4 horas e meia para corrigir ela. Só que a gente está banalizando tanto que a gente perdeu a noção de quanto custa gerar uma imagem. Então, a gente vai ter a balança entra não só na educação, a balança entra no financeiro também. É caro fazer isso. Mas por que a gente não percebe isso? Porque a gente está numa bolha gigante de IA. Todo mundo está despejando caminhões de dinheiro em IA. O dia que isso estourar, o dia que isso explodir, e não se espantem, vai explodir, vai cair na gente. E a gente vai ter que ter noção de que a gente não pode estar viciado em uso de IA, porque elas vão ficar cada vez mais acessíveis para quem pagar. Para quem não pagar, ela vai ficar cada vez mais restrita, a não ser que a gente tenha iniciativas de grandes empresas de disponibilizar isso. Por isso que esse fórum é importante. É discutir não só o agora, tentar discutir o amanhã. Então amanhã, quando começar assim, a partir de agora a IA ela está gratuita, mas por menos tempo, por menos quantidade de tokens. Lembrem do que eu falei, é caro fazer isso. E essa conta não fecha. E não está fechando. E não vai fechar. Mas as empresas estão incentivando isso. Só deixa eu pegar esse gancho do fórum que o Guanabara comentou, porque eu acho que é importante essa conscientização, tá, gente? Essa internet que a gente está usando hoje, a internet que a gente conhece como internet, teve um marco regulatório da internet e que ele foi discutido dentro da campus. Então, uma discussão pública, onde a sociedade participa dessa discussão, também aconteceu dentro da campus. O marco regulatório da IA é a evolução disso, né? Uma segunda versão disso, uma segunda era disso. E aqui vocês têm uma oportunidade de participar do debate. Essa conversa não é nossa, como especialista. Essa conversa é de vocês. Porque a regra que vai estar lá dentro da regulamentação vai afetar a vida de vocês, como o Guanabara acabou de comentar. Mas isso é uma discussão política. Se é política, vai afetar vocês. Então, de alguma maneira, essa participação como sociedade que vocês podem fazer aqui, tá, gente? Isso não é um discurso
de abordagem política ou qualquer coisa do tipo, é porque é a nossa chance de poder botar o dedo nisso que está acontecendo agora, participar, entender, questionar. Então é mais no sentido de chamar para aproveitarem essa chance de participar, tá dentro do movimento e não do lado de fora, tá, gente? Porque do lado de fora, às vezes a gente não consegue nem entender o que está acontecendo, né? Então é mais um convite, tá, gente? Só reforçar a questão do fórum, porque a gente bota muito tempo, muito esforço para o fórum acontecer, e a intenção dele é realmente trazer mais pessoas para esse debate com sociedade, efetivamente, como o Guanabara está muito bem, mais pessoas que não têm acesso possam discutir isso junto, né? Esses fóruns são muito louváveis, porque, assim, como eu falei há alguns minutos atrás, tem 3 bocas aqui falando, mas tem quantos cérebros pensando nesse exato momento? Desses cérebros que estão pensando no exato momento, quantas bocas vão virar falando sobre o assunto? Então, o intuito do fórum não é eu subir aqui e ganhar destaque, né? Eu sou totalmente desligado disso. A minha principal paixão de fazer isso aqui é o seguinte: 3 bocas vão virar 200 bocas. Não é para repetir o que eu estou falando. 200 bocas que começaram, a gente despertou uma sementinha no teu cérebro, e isso vai gerar o seu próprio raciocínio, isso vai gerar suas próprias decisões, suas próprias verdades, e aí você vai replicando isso para as pessoas. Se eu estou dentro da minha casa tomando minhas decisões, eu fico preso no meu mundinho. Participar desses fóruns, para mim, é engrandecedor. E eu venho mais uma vez parabenizar a qualquer pessoa que tenha imaginado isso, você, Capra, por estar envolvido, né? A Fundação da Campus Party também por estar envolvida nisso. Isso é essencial para a educação no Brasil, para a educação mundial. É transformar 1, 2, 3 bocas em 200 mil. É para isso que eu trabalho há anos. É por isso que eu estou há 30 anos dando aula. Esse ano faz 30 anos que eu estou em sala de aula. E isso aqui, para mim, é inimaginável para o Gustavo de 30 anos atrás. Muito obrigado por cada um de vocês que está aqui e que se torne uma boca que vai difundir o que a gente está falando. Realmente é que seja um convite, que vocês sejam vetores de mudança. É o que a gente consegue alcançar um certo número de pessoas e vocês conseguem expandir isso muito mais. Então, assim, não deixem essa conversa parar, né? Até falando essa questão em relação a custo, antes de a gente abrir para perguntas, que já estamos no tempo das perguntas, um colega meu comentou comigo recentemente, ele está trabalhando numa empresa da Europa, eu não vou lembrar agora o país exatamente, mas a empresa tem um limite de tokens de inteligência artificial que pode usar por mês. Porque é muito custoso, está impactando o meio ambiente, está impactando a sociedade. Então, só levantando um pouco mais dessa importância da gente pensar em regulamentação, pensar no nosso papel, o que a gente está desempenhando e o mundo que a gente quer aí para frente. Beleza? Então, vamos abrir agora para perguntas. Quem tiver, já viu um bracinho levantado ali. Quem mais? E a gente vai dando um jeito de responder todo mundo. Acho que ele vai levar o microfone. Só levanta só para ele tá com... Boa tarde. Pessoal, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês em relação a políticas de utilização de inteligência artificial dentro de universidades. Pensando não só no caráter do aluno, mas também no caráter do professor, do gestor. E aí não é somente o gestor, seria um coordenador de curso, mas também um coordenador administrativo, um reitor, um pró-reitor. Como é que vocês visualizam a questão de essa regulamentação e essa utilização da inteligência, tanto para colaboradores, quanto também para a questão do aluno? Um aspecto de, talvez, informativo, orientativo, de como usar, de que forma usar, sabe? Como que vocês enxergam isso e como que uma universidade ela pode, de fato, utilizar a inteligência artificial para potencializar os resultados, tanto dos colaboradores, quanto também da parte dos discentes? Vou começar aqui, tá? Eu acho que tu limitar um aumentador, e estou usando de propósito essa palavra, tá? Do cérebro, um amplificador do cérebro, um amplificador de processamento de informação para o uso das pessoas é um erro. Limitar, não numa questão, claro, tem uma questão de fundo econômico, investimento e tal, tem que se entender isso, mas tu limitar esse tipo de recurso vai fazer com que a universidade que escolher utilizar esse recurso vai tomar ponta, porque ela vai processar a informação mais rápido, cruzar a informação mais rápido e analisar os resultados de maneira mais rápida. Então, tu limitar isso vai te deixar fora do mercado para frente. Então, é inevitável essa entrada.
por outro lado, precisa de uma regulamentação. E aí eu acho que ela não passa só pelas regras da universidade. Porque a universidade vai tentar estabelecer regras para o aluno, para o professor e para a área administrativa, como você trouxe muito bem, que também está envolvido nesse processo. Porém, essa regra não é o suficiente, porque o aluno ele se interage com outro aluno, o aluno de outra universidade, o professor interage com o professor de outra universidade. Ela precisa ser uma regra maior. Então, a gente precisa trazer, sim, os órgãos públicos, de alguma maneira, uma regulamentação que seja maior do que a própria universidade. Tá? Eu acho que, assim como a gente tem leis para dados, a gente precisa ter leis para o alcance desse recurso, a disponibilidade desse recurso, para que a gente tenha um certo equilíbrio de mercado, senão a gente vai ter dominação, vamos dizer dessa forma. Tá? Indo por esse lado, a minha resposta, apesar de ter falado da regulamentação, eu sou mais preocupado com a gente limitar isto e não permitir que as pessoas, indivíduos, acrescentem essa inteligência complementar à vida delas. É a mesma coisa do smartphone. Há alguns anos atrás, o tal do smartphone foi inserido na nossa vida e a gente usa ele como um complemento de armazenamento de informação. Imaginem o nosso cérebro sem esse complemento de informação do nosso lado. Isso aqui tem um potencial de armazenamento complementar que expande o nosso poder de armazenar conhecimento. Agora a gente tem um amplificador de acessar esse conhecimento, que é a inteligência artificial. A gente limitar o indivíduo de amplificar o potencial dele, de ter uma melhora através disso, é errado. Na minha perspectiva, na minha visão, é errado tu limitar o indivíduo a não poder avançar o intelecto dele, a cognição dele através de um amplificador. Tá? Agora, que a regra precisa ser equilibrada de alguma maneira, que a gente precisa ter uma regra maior que sirva para todos, eu acho que sim. E aí eu não sei como fazer, porque eu não sou desse meio político, nem do meio governamental para dar sustentação para isso, mas precisa ser feito em paralelo, né? Acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. Não, se você quiser. Não, assim, eu estava conversando com a Nina aqui em off. Eu acho que é mais interessante para a gente poder responder o maior número de perguntas possível. Se vocês quiserem até direcionar, facilita. Senão a gente decide aqui quem vai responder e passa para a próxima. Senão a gente vai responder... Se cada pergunta a gente responder 3 vezes, aí vocês vão acabar saindo um pouco tristes daqui, né? Tem um menino ali de roxo depois, se puder passar para ele. Bom, meu nome é Andro. Tá? Eu fui presidente por 2 anos do Diretório Central dos Estudantes da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é uma universidade à distância, né, a maior, e hoje é a maior universidade do Brasil em número de alunos nas públicas. E eu queria falar sobre educação à distância, fazendo uma conexão com a inteligência artificial. Eu tenho tido, acompanhando esses debates, um déjà vu que tem me deixado muito preocupado e incomodado. Qual é o déjà vu? Há cerca de 10, 15 anos atrás, eu participei de vários debates sobre tecnologia na educação. E aí se falava muito sobre as possibilidades dos ambientes virtuais de aprendizagem, da evolução da tecnologia e da própria educação à distância. Corta para 2024. A gente tem hoje no Brasil uma situação onde a licenciatura EAD está praticamente proibida por uma nova regulamentação que o Ministério da Educação baixou, porque ele entendeu que o modelo de educação à distância que o Brasil criou é ruim, todos eles, e os cursos vão ser fechados. Ou, se não se adaptarem a uma regra que é impossível para a maioria dos cursos. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou preocupado com a IA daqui a 10 anos. Eu tenho visto quem trabalha com IA e quem é entusiasta da IA não fazer, na parte governamental e em outros setores necessários, o debate sobre o futuro da IA. E eu estou preocupado de ver a IA na educação explodir e daqui 10 anos ela ser proibida. Quase virar um crime, como a EAD no Brasil hoje quase se tornou um crime. Porque as universidades vão ter que fechar vagas, inclusive a minha, que eu acabei de me formar, a Universidade Pública Estadual vai fechar, porque na parte governamental foi tido que a educação à distância é ruim e ponto. A gente sabe que não é, a gente sabe que pode fazer outro painel aqui sobre isso, mas eu queria que vocês entendessem esse paralelo, né? O que a gente pode fazer e o que a gente pode pensar agora para não cometer o mesmo erro do debate da tecnologia na educação, para que o debate da evolução da IA não esbarre daqui 10 anos em regulamentação atrasada ou que veja a IA como um mal a ser combatido e não como algo que a gente precisa evoluir, entender e incluir nos cursos. Obrigado. Você tem uma resposta? Eu não consigo pensar.
Olha, eu acho que a gente está exatamente trazendo esse debate para cá, tá? Para que isso também avance. Eu até achei que o Guanabara ia puxar a resposta por uma questão específica da educação à distância. Porque o que a gente está discutindo é uma regulamentação dentro do estudo formal. E talvez aqui esteja a abordagem errada para isso, né? Por que eu estou dizendo isso, tá? Porque talvez a abordagem do ensino à distância que o Guanabara ensina a programar dentro dos canais dele seja suficiente para as pessoas que ele está formando estar no mercado trabalhando. Porque basicamente a gente pensou a educação tradicionalmente como uma maneira da gente entrar no mercado. Se eu tenho outros mecanismos de entrar no mercado e a educação EAD é um desses mecanismos, por que eu vou seguir o tradicional dentro da academia, onde a interface e até tecnologias realmente são, às vezes, defasadas, né? Sistema GAD, as ferramentas que a gente tem à disposição dentro de universidades, o modelo ele é duro quando comparado com o YouTube, entre outras plataformas que a gente tem. Então, eu acho que a questão é um pouco anterior do que regulamentação nesse caso. É a gente entender que tem novas formas de aprendizado, independente do ambiente educacional que tu esteja. Seja uma sala de aula, uma universidade, ou um ambiente do YouTube onde tu está aprendendo a programar. E talvez esse debate da regulamentação nesse espaço, tá, não é sobre o futuro, porque, na verdade, a gente já está usando agora esse negócio. Então, eu acho que a gente não deveria estar debatendo isso dentro do silo do EAD, dentro da universidade, da escola, porque está errado. Tem muito mais gente hoje aprendendo fora da escola que talvez dentro. E eu não estou elogiando e dizendo que isso é certo, mas está acontecendo. É uma realidade do mercado. Tá? E essas pessoas, muitas delas, estão trabalhando ativas, com posição de mercado, inclusive, interessante profissional. Então, eu acho que a questão vai um pouco além da regulamentação do ambiente educacional, que sim, ele está amarrado nos limites do MEC, da educação brasileira como um todo, e acaba deixando o processo muito mais moroso do que o tradicional, né? Nós, seres humanos, temos uma tendência automática ao novo nos incomodar. Eu não sei dessa regulamentação que você falou, desculpa a minha ignorância, mas talvez, eu estou dizendo talvez, volto a dizer, não sei qual foi a regulamentação, seja assim, mas eles acharam que não serve e vai fazer um novo. Talvez esse novo seja melhor. Talvez não, mas talvez sim. Então, assim, a gente sempre vai ter uma tendência de achar que o novo é ruim. Não, tá vindo uma coisa nova, é ruim. Assim como eu falei lá no início. Tem professores que me procuram para perguntar como que ele descobre que um conteúdo foi feito por IA. É uma batalha perdida. Assim como pode ter gente que fala assim, o EAD hoje está num formato que não está funcionando. Eu sou abordado várias vezes. Eu fiz a minha faculdade, meu professor não me ensinou nada, eu aprendi contigo. Quer dizer que o professor dele não serviu para nada? Obviamente que não. O professor dele é muito importante. Não se aponta para você, não. Então, assim, é um apoio, é um complemento. Então, assim, talvez o novo seja melhor. E se ele for pior, que venha um novo. E a vida é isso, cara. A gente está sempre em mudanças. Eu não sou purista de dizer assim, o jeito certo de fazer era o meu jeito. A gente cair nisso é muito ruim para a nossa evolução como humanidade. E eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando em todo mundo aqui. Tá? Então, talvez eu esteja errado, mas talvez isso aconteça. Temos mais 2 minutos, acho que dá mais uma rapidinho. Se for uma pergunta rapidinha, a gente consegue. Vamos tentar bater o recorde. Eu me chamo Gabriel Ícaro, eu sou líder da comunidade Atleticados UFG, uma das únicas comunidades, até o presente momento que eu sei, formada por estudantes da área da saúde do UFG. Então, nós temos estudantes da enfermagem, da odontologia, biomedicina, medicina. E no meu curso, que eu sou formado antes de entrar na UFG como técnico em eletrônica pelo Instituto Federal de Goiás, o senhor Guanabara foi muito responsável pela minha formação na minha disciplina de microprocessadores e microcontroladores. Fico feliz. Na minha formação agora como enfermeiro, né, nós temos uma disciplina chamada Saúde Coletiva. E lá nós tivemos uma pesquisa onde a gente, durante a disciplina, durante todo esse ano de 2024, percebemos que os estudantes tinham mais de 80% das salas de aulas que a gente visitou, das escolas que a gente visitou, tinham a saúde mental deles estava muito afetada por conta da tecnologia. E, consequentemente, em novembro, quando a gente estava terminando a minha disciplina do meu semestre, que é a saúde coletiva, foi aprovado um projeto de lei em São Paulo que proibiu o uso de celulares nas escolas públicas.
E eu queria saber qual que é a opinião do senhor, especificamente, e convidar os participantes sobre isso. Se isso realmente é a solução, se tirar os celulares dos estudantes, se tirar o acesso dos estudantes à tecnologia é realmente a solução para hoje em dia, para esse problema de saúde mental. A gente vem falando no Uber sobre isso agora. Eu não sou a favor de tirar o celular na sala de aula. Eu sou a favor de tirar o mau uso do celular dentro de sala de aula. Que tem gente que pensa assim, não, tirou o celular, deixa o celular dentro de sala de aula, então pode TikTok, pode ficar no TikTok enquanto o professor está dando aula. Ou como o próprio Capra falou assim, não foi o outro rapaz que estava com a gente. Eu tô com um fone de ouvido aqui ouvindo música, mas eu tô te dando, meu outro ouvido tem atenção contigo. Isso é mau uso de tecnologia. Eu sou totalmente a favor de bom uso da tecnologia. Na minha sala de aula, o uso de celular é obrigatório. Mas eu tenho uma estratégia. Se o meu aluno pega o celular, ele vai fazer uma pesquisa para mim. Eu tenho que perguntar alguma coisa para ele. Pesquisa para mim sobre não sei o quê. Aí o que começou a acontecer? Eles só pegam nitidamente quando eles estão estudando. Então, foi um trabalho que eu fiz. É o correto? Não sei. Eu estou dizendo o seguinte. Para mim, tem funcionado muito bem. O uso de celular é uma ferramenta, cara. Foi o que o Cabra falou. Vai tirar o celular da pessoa? Eu vou tentar tirar o mau uso. O mau uso, ele é danoso pra caramba. Isso é verdade. Perfeito. Agradeço. Pode complementar. Antes da Nina fechar... O próximo painel, gente, é sobre uma coisa que o Guarabara falou agora há pouco. Ele também é do marco regulatório da IA, do fórum, e ele é sobre a questão das energias renováveis, né? Da sustentabilidade relacionada com isso. Então, só para deixar o link, desculpa, Nina, te cortei porque eu sei que tu vai fechar, eu só queria deixar o convite, porque ele segue nessa conversa da IA e o gasto energético da IA e o que isso significa, tá? Então, só para deixar o link. Desculpa, Nina, por favor. Nada, que isso. É ótimo o pessoal saber o que vai ter de programação. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Pode procurar qualquer um de nós, ou aqui no evento, ou depois virtualmente. Então, uma salva de palmas dos nossos convidados e muito obrigada. Obrigado, gente.